Pessoal, vou pedir licença para vocês e eu vou mudar um pouco o script, tá bom? Não tem historinha, não tem personagem. Acabei de vir para fechar o leque. Não vou pregar a história que eu ia pregar hoje. Se você quiser, depois eu conto para você qual era. Mas, quando estávamos cantando e ouvindo e pensando e vendo as coisas que estão acontecendo nesses dias, eu quero compartilhar com vocês sobre outro texto. Tá bom? Então, acho que dá para fazer sem... Se der, eu vou sem microfone. Se não der, eu quero... Abre sua Bíblia no Salmo de número 24. Depois que você abrir sua Bíblia no Salmo de número 24, deixa seu dedo aí. Nós vamos rodar para um outro trecho da Bíblia. Ok? Quero que você vá comigo para 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos rodar para 1 Crônicas, capítulo 13, porque o texto de Crônicas é o que acontece por detrás da história do Salmo 24. Gente, nós temos nesses dias conversado e olhado histórias de pessoas que ou aproveitam as oportunidades e colam em Deus, ou chutam o pau da barraca e vão bem para longe, né? Eu senti que parte do desejo da liderança desse acampamento é que o desafio não seja só legal, que bonito, eu quero levantar minha mão dizendo que eu amo Jesus, mas beleza, vamos para a prática. Agora nós temos que servir, ok? Em 1 Crônicas, capítulo 13, nós temos uma pessoa tremendamente desejosa de servir a Deus, de fazer algo fantástico para Deus, e alguém muito legal, tá bom? Quem está aqui na história é Davi. Davi, gente, eu não sei o quanto você conhece a história do Antigo Testamento, mas Davi é um rei, ele foi escolhido, apesar de não ser a primeira opção, né? Quando foram escolher, dentro da família dele, tinham irmãos mais bonitos, mais fortes, que pareciam mais preparados, e Davi, também um jovem, e parece que Deus gosta de 17 anos, também nessa idade, como Daniel, enfim, né? Por mais que a nossa sociedade despreze a molecada, parece que Deus às vezes pega os moleques e faz coisa com eles. E Deus olhou para Davi, Deus viu algo dentro do coração de Davi. Tanto que quando o líder, né, o sacerdote vai ali escolher, Deus fala para Samuel: não atentes para a sua... Quem lembra desse texto? Para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor o coração, o interior. Gente, esse texto você tem que saber de cor, tá bom? Está lá em 1 Samuel, quando Davi é escolhido, Deus fala para Samuel: não atentes para a aparência, porque eu rejeitei. Não é o irmão mais bonito, nem mais forte, nem maior. Não, eu estou interessado pelo coração. E diante de todos os irmãos, cara, passou todo mundo, falta alguém. Ah, não, falta o meu filho mais novo, mas ele está lá no campo, cuidando de ovelha, né? Sujo, fedido, suado. Mas lá no campo, cuidando de ovelha, ele estava com a harpinha dele tocando para Deus, ele estava com a pedrinha dele matando os bichos, em confiança em Deus, né? Esse era Davi. Deus escolhe então Davi para ser um grande rei. Davi, ele passa uma boa parte do tempo que ele foi ungido fugindo de Saul, até que ele se torna o rei de Israel. Ele lidera Israel em campanhas fantásticas, né? Várias delas contra os filisteus. Aquele povo que Sansão devia ter acabado, mas como Sansão foi um várzea, o problema ainda está lá, os filisteus ainda estão pegando no pé do povo de Israel, e Davi é usado. Só que teve uma situação, antes de Davi, antes mesmo de Samuel, em que os filisteus fizeram algo que marcou a história do povo de Deus. Eles entram numa batalha contra o povo de Deus. E nessa batalha eles ganham. E nessa batalha eles levam um objeto.
Objeto que é assim, tão importante, talvez, o objeto mais sagrado da história. Ok? Se você olhar, não estou falando só entre os cristãos ou entre os judeus, mas se você olhar o que existe, né, de lendas e histórias sobre ele, esse objeto era a Arca da Aliança. Um filme, né? Até, por mais que ele odiasse os judeus, até Hitler, durante a Segunda Guerra, isso é uma história. Um dos sonhos dele era conseguir achar a Arca da Aliança. Esse objeto está perdido hoje. Era uma caixa de madeira, ela era folhada de ouro, tá bom? E dentro dela tinham alguns objetos que representavam o poder e a atuação de Deus no meio do povo dele. Esse objeto era tão sagrado, tão especial, que era desse objeto que saía os símbolos da presença de Deus. Quando o povo de Deus marchava no deserto, lá atrás, uma coluna de nuvens ou de fogo acompanhava eles, dependendo se era durante o dia ou durante a noite. E quando eles paravam e faziam um acampamento, essa coluna e essa marca da presença de Deus se depositava sobre a arca. Meu, vocês não têm noção de o quanto esse objeto era importante para o povo de Deus. Esse objeto está há mais de 70 anos fora do centro da adoração. E agora Davi é rei. Agora Davi não só é rei, como ele conquistou uma cidade de um povo chamado Jebuseu. Uma cidade numa montanha impenetrável. Essa cidade foi renomeada, hoje ela se chama Jerusalém. Ele transforma essa cidade no centro do povo. E Davi une o povo. Davi traz o povo de volta para Deus. Mas falta alguma coisa. Falta a arca. E nesse momento, com as melhores das intenções, com o desejo de servir de verdade, e queridos, esse texto veio para mim, porque eu acho que vários de vocês têm nesse acampamento tido esse desejo. Poxa, eu preciso mudar de vida, eu preciso servir Deus de verdade, eu quero arregaçar a manga, eu quero me envolver. Em 1 Crônicas, capítulo 13, nós vemos o desejo de Davi em trazer a arca de volta. Agora, gente, não era só pôr uma caixinha de som no lugar, não era só pintar uma parede de um templo, era trazer a arca. Nós não temos noção de como isso era central dentro da adoração no Antigo Testamento. Nós vivemos uma religiosidade hoje que não tem ícones, tá bom? Isso por um lado é bom, a gente não tem uma estátua aqui. Mas para um povo que tinha esses ícones, esses sinais, usando da forma certa, isso era muito importante. E no versículo 3, nós vemos o desejo de Davi. Davi diz: vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Um reinado inteiro de 40 anos do antigo rei se passou e a arca estava perdida. Davi já estava um bom tempo no trono e a arca está perdida. Antes mesmo de Saul assumir, a arca estava perdida. E Davi fala: não pode mais ser assim. A gente tem que fazer algo para Deus. E ele então junta a galera e ele vai buscar essa arca. Então Davi reuniu todos os israelitas, versículo 5, desde o rio Sior no Egito, até, e aí vai dando os nomes, né, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Gente, a arca estava a cerca de 15 quilômetros, não era um negócio absurdo de longe, tá bom? Davi e todos os israelitas foram para esse lugar, versículo 6, para buscar a arca de Deus, o Senhor. Nós cantamos uma música falando de Jeová. Se você olha na sua Bíblia aí, ó, toda vez que você tem a palavra Senhor, uma letra meio maiúscula, está vendo que nesse versículo 6, a palavra Senhor está um pouquinho maiúscula? Quando se está assim na sua Bíblia, é uma indicação de que ali está se usando o nome de Deus, Yahvé. É Ele que nós queremos trazer para o centro da adoração. Ele que tem o seu trono entre os querubins. A
arca sobre a qual o seu nome é invocado. E ele quer trazer a arca. O problema é que a ânsia de fazer algo impediu Davi de seguir todos os passos do jeito que deveriam ser seguidos. Versículo 7 diz que da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo. Davi falou, não, eu quero um carro zero para trazer a arca de Deus. Esse carroção novo foi conduzido por Uzá e Aiô, dois caras importantes dali. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras. O louvor estava animal naquele dia. Mas o versículo 9 diz que quando chegaram à ira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo. Olha só o contraste com o versículo 3. No versículo 3, vamos trazer a arca do nosso Deus. Versículo 12, como vou conseguir levar a arca de Deus? Uma certeza, vamos fazer! Se tornou uma dúvida, como é que eu posso? E o estudo que eu queria dar para vocês hoje é como servir a Deus sem morrer. Como é que eu sirvo Deus sem morrer? Porque aqui todos tinham uma ótima intenção. Uzá não fez por mal. Uzá queria proteger a arca. Uzá queria, não vai cair aqui, deixa eu ajudar. E talvez, depois de um retiro como esse, com projetos bem práticos, a gente sai daqui disposto, beleza, agora eu vou fazer. Mas, como é que você faz isso? Sem morrer. Mas eu não vou morrer. Exatamente. Esse é o nosso sentimento. A gente pensa que nós estamos lidando com qualquer pessoa, entendeu? Não, Jesusinho, meu amigo do peito, vem cá, Jesus! Agora eu vou voltar. Ele vai ficar feliz porque eu vou estar com ele. Nesse contexto, Davi escreve o Salmo 24. Nós vamos para lá e agora você deixa o dedo em 1 Crônicas, capítulo 13. Salmo 24 é um salmo de Davi. Foi escrito nessa ocasião. E eu sei que a história não termina aqui, eu vou contar já o que Davi fez depois. Tá bom? Mas parte desse salmo faz a mesma pergunta. Versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem é que pode chegar diante de Deus? E nesse salmo, gente, Davi ressalta 3 características de Deus. Pode deixar, caiu, agora não vai ter nada. Nesse salmo, gente, Davi ressalta 3 características de Deus. A primeira delas estão no versículo 1 e 2. E olha só, Davi diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares. Davi diz o seguinte: olha só, nós estamos tratando com o Deus da criação. Nós não estamos tratando com qualquer um. Não estamos tratando com o nosso amiguinho da escola. Não estou tratando nem com meu pai e minha mãe. Nós estamos falando de Deus. Deus criou tudo. O texto diz que o mundo é dele. A terra é dele. Todos são dele. Deus criou tudo e todos. E se você não tiver noção de que você está lidando com o Senhor do Universo, cuidado, meu querido. A mão dele pode pesar contra você. E a maioria das pessoas que fazem o ministério de Deus com vida dupla é porque estão brincando com Deus, não sabem quem Deus é. Eu vou na igreja, eu participo ali, mas eu vou na balada. Eu quero tocar aqui. Queridos, eu conheço os músicos de
conhecer assim, malemar o nome, né? Então, eu estou dando um exemplo, não sei nada de errado da vida de nenhum deles, tá bom? Mas se você quiser participar aqui e vir aqui tocar, porque da fama tocar é legal, o pessoal vai falar que você toca legal, mas sua vida por trás for podre, cuidado. Nós estamos servindo o Deus que é o dono do universo, não é qualquer um. Você quer estar perto dele? Cuidado. Você deveria, eu deveria ter um santo terror de chegar perto de Deus. Tem algumas músicas que a gente canta, dizendo que eu quero tocar em Deus, eu estou apaixonado por Deus, eu quero ver a face de Deus. O pessoal vai olhar na Bíblia, as pessoas que chegaram perto de Deus, tiveram a noção, ouviram alguma coisa de Deus, ao final disso elas estão aterrorizadas. Gente, eu vou morrer porque eu vi Deus. Isaías fez isso, Pedro fez isso, Moisés fez isso. As pessoas que tinham a noção de caramba, Israel fez isso. Era Deus que estava aqui, mesmo Deus nunca tendo se mostrado completamente. Em alguns momentos ele deu lampejos, né? E essas pessoas ficaram aterrorizadas. Gente, nós não somos nada para ver Deus. Nós não somos nada para poder tocar em Deus. E a gente devia ter medo dele mesmo. Agora, obrigado. Agora o salmo continua. E nos versículos seguintes, quando ele faz essa pergunta: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode entrar no santo lugar? Ele ressalta uma segunda característica de Deus. Se Deus é o Criador, agora ele ressalta Deus como Salvador. Ele diz que é aquele que tem mãos limpas e coração puro. Você vai falar: poxa, mas eu não sou assim. Minhas mãos não estão limpas e meu coração não é puro. Ele diz que é aquele que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Diz que é aquele que não está buscando Deus falso, mas está buscando Deus verdadeiro. Ele recebe a bênção do Senhor, Deus, o seu Salvador, e fará justiça. Nós já ouvimos aqui, hoje de manhã, sobre um Jesus que serviu morrendo no meio do seu lugar. E meus queridos, nós não podemos chegar diante de Deus porque nós somos isso ou aquilo. Nós só podemos chegar perto de Deus porque o sangue de Jesus limpa o nosso pecado. E você precisa ter essa consciência. Nós estamos lidando com Deus Criador, mas esse Deus morreu para me salvar. Ele não precisava fazer isso. Na verdade, ele quis instalar os dias, acabar com a terra e criar outra. Mas por amor, ele morreu por gente terrível, gente que não presta, como eu, como você. Eu sei que num retiro desse a gente panca de bonzinho, né? Todo mundo olha pra gente, e até vocês olham para mim, me chamam de pastor para lá e para cá. Vocês conhecessem metade da minha história, ou soubessem 1/10 do que já passou na minha mente, no meu coração, você jamais ia querer ser meu amigo. Porque eu não sou bonzinho. Mas, meu querido, se eu soubesse também da sua história, então nós não somos bons, não, na verdade a gente é podre, mas o sangue de Jesus limpa a nossa vida. E Davi está aqui exaltando esse Deus que é Salvador, esse Deus que faz a diferença, esse Deus que se ira contra o pecado, mas que tem prazer em restaurar vidas. E se você chega aqui para querer participar e querer fazer parte daqueles grupinhos e fazer o projeto com uma vida podre, meu, a mão de Deus vai pesar muito para você. Mas se você cola nesse Deus, se você é limpo pelo sangue de Jesus e de coração quer servir Ele, porque sem Ele nós não somos nada, aí o prazer dele é mudar a sua vida. O prazer dele é restaurar o que estava quebrado. Se você voltar para 1 Crônicas, capítulo 13, e deixa o dedo em Salmo 24. Se você voltar para 1 Crônicas, capítulo 13, você vai ver que a história continua. E Davi volta para casa.
E na volta para casa, Davi está triste, Davi está pensativo, Davi está querendo saber o que eu fiz de errado. E então ele vai buscar a palavra, ele vai saber o que Deus tinha orientado. Ele percebe que Deus já tinha dado ordens sobre como a arca devia ser transportada. E agora, com uma atitude diferente. Antes ele tinha ânimo, vamos lá, legal, vamos fazer. Calma, calma. Vamos fazer. Mas Deus quer o nosso coração primeiro. Deus quer mudança de vida. Deus quer santidade. E aí ele descobriu que no caso da arca, não era qualquer um que podia transportar. Tinham pessoas certas no meio do povo. E esse pessoal foi. Versículo 2 do capítulo 15. Agora, depois de entender melhor o que a Bíblia dizia, então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia dado. Versículo 11. Em seguida Davi convocou os sacerdotes, e aí vai dando os nomes, e ele diz, versículo 12: vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão fazer o que eles tinham que fazer, gente? O que eles tinham que fazer primeiro? Purificar-se, consagrar-se. Galera, fantástico, se todos nós sairmos daqui desse acampamento dispostos a arregaçar a manga e servir Deus, você já sabe o seu dom, você já sabe as áreas, você já ouviu hoje à tarde necessidades da igreja. Pessoal, a igreja é esse grupo aqui. Pode se fazer melhor e maior do que está sendo feito? Claro que pode. Não para desmerecer quem já está fazendo, mas para dizer que a gente sempre pode ir a mais. Claro que pode. Pode-se ter uma área de ensino melhor, pode-se ter uma área de contribuição melhor, pode-se ter projetos de misericórdia melhor, pode-se ter, gente, evangelismo melhor. Você pode ter, mas antes, consagração e purificação. Deus quer o seu serviço, mas antes do seu serviço, Ele quer o seu coração. Entende o que a Bíblia está dizendo? Fazer a obra de Deus de qualquer jeito é trazer juízo sobre você. Mas fazer a obra de Deus limpo por Ele, perdoado dos pecados, com o coração consagrado para Ele, aí é bênção. Talvez você nem seja o melhor para fazer aquilo. Talvez você nem seja o melhor músico, ou seja o mais afinado para cantar. Gente, mas o nosso ministério é espiritual. Quando você faz o poder de Deus, limpo por Deus, cara, as coisas acontecem. Aqui, eles vão de volta para o lugar onde a arca está. Agora, pessoas certas, consagrados, levantam a arca. Ela não está mais no carro novo. Deus não está preocupado se o carro é novo ou velho. Não, não, não. Agora, ela está levantada no ombro de pessoas, no lugar mais alto da procissão. E agora, eles trazem a arca de volta. Gente, há décadas a arca estava fora. E agora, esse é um evento único. Nunca antes aconteceu. E nunca depois aconteceu. A arca vai chegar em Jerusalém. Nesses quilômetros que eles fizeram. O texto descreve, eu não vou contar todos os detalhes, que há certos números de passos, eles paravam, eles sacrificavam. Durante a procissão, músicos, cantores, o negócio foi animal, mas a arca estava na posição central, no lugar certo, do jeito que Deus queria, com o povo consagrado levando. O final do salmo retrata o momento em que essa arca chega. Davi, ele exalta agora, não mais o Deus da criação, e nem o Deus da salvação, mas agora ele fala do Senhor da glória. E ele diz o seguinte: abram-se, ó portais. Quem está na área? Levantai, ó porta, as vossas cabeças.
Essa é uma expressão que indica nada mais, nada menos do que, pessoal, abre a porta, porque Deus está entrando. Abram-se portais, abram-se portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, ou valente, dependendo da versão que você está. O Senhor valente nas guerras. Abram-se portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Salmo termina com uma exaltação enorme para Deus, e é esse o alvo de tudo que está acontecendo aqui nesse acampamento. Não é para você ser ovacionado, mas para que Deus seja glorificado nas duas igrejas que estão presentes aqui. As pessoas têm que olhar e falar: caramba, essa igreja é de Deus, olha o que Deus faz aqui. Mas para isso acontecer, o povo tem que estar santificado, cada um servindo naquilo que Deus quer. Eram os levitas que tinham que carregar e não Davi. Essa história tem um assunto polêmico, tá bom? Eu vou abrir um parênteses, mas não sei se eu fecho sobre ele. É nessa situação que Davi dança. Sabe aquela história de que Davi dançou? Pois é. Né? Ah, então vamos dançar também, porque Davi dançou, tá legal. Cara, foi um evento único. Nunca antes aconteceu, nunca depois aconteceu. A alegria do rei em ver a arca chegando, em ver Deus ser colocado no centro, foi tão forte que ele rasga suas vestes. Ele está só de trás de baixo. E ele entra em Jerusalém, dançando como os judeus dançam. Diferente de como os brasileiros dançam. Bem diferente. Amém. Ok? A nossa dança, ela é centrada no corpo. A dança hebraica, ela é centrada nos membros. Muita palma, muito pulo, muita alegria, quase uma torcida. Quando o seu time do coração faz o gol e você pula e grita com toda a sua força: é isso aí, é Deus, ele chegou. É isso que Davi está fazendo, e é isso que nós queremos fazer. Meu conselho para nós hoje à noite é como servir Deus sem morrer. É fácil. Ele tem que ser o Deus da salvação da sua vida. Você tem que se purificar. E agora faz o que Ele quer que você faça. Um santo temor dEle, mas em obediência a Ele. E você vai ver Deus agindo através da sua vida. Você vai ver pessoas se convertendo. Você vai ver pessoas sendo edificadas. Você vai ver o seu dom sendo colocado em prática. E parte dessa alegria que Davi sentiu. Você não precisa pular tanto quanto ele. Nem dançar do jeito que você sabe dançar. Mas parte dessa alegria vai tomar seu coração. Porque não tem nada mais legal do que você perceber que o Deus Criador do Universo pegou a vida de um tranqueira como nós e usou na obra dele. Cara, isso é fantástico. Está disposto? Fica de pé. Nós vamos orar. Acho que hoje foi um pouco mais rápido que nos outros dias. Menos do que as 2 horas que o Marcelo sempre me dá. Mas eu compenso amanhã cedo contando 2 histórias para vocês. Isso, fica de pé. Nosso desejo é que você saia daqui desafiado de fato a servir Deus. Tá bom? Mas limpa a sua vida antes. Porque senão é perigoso. Senhor, nós queremos agradecer porque a Tua palavra ela traz histórias fantásticas, Deus, e ver como o Senhor foi duro e severo por uma coisa tão simples, mas que o Senhor tinha. E como o Senhor abençoa esse povo, esse rei, e tantas histórias depois, quando eles agiram de acordo com a Tua palavra. Deus, nosso desejo é servir a Tua obra. Nosso desejo, Deus, é sermos instrumentos do Senhor com os dons e habilidades que o Senhor nos deu.
Nosso desejo, Deus, é ver o Teu reino crescendo, pessoas Te conhecendo, gente sendo edificada, pessoas sendo consoladas. Deus, esse é o nosso desejo de verdade. Ver essas igrejas cheias de forma que a gente tem um santo problema, onde é que a gente vai pôr gente? Mas nós queremos fazer isso da forma certa. Por isso, nosso clamor nessa noite é que essa galera seja uma galera disposta, mas seja uma galera santa. Que essa galera seja uma galera que atua, mas seja uma galera de uma vida única, não uma vida dupla. Que essa galera, Deus, viva de verdade para o Senhor e não metade do tempo para o mundo e metade do tempo dentro da igreja. Deus, que a vida deles regozije, seja alegre, feliz por ver o Senhor usando o que o Senhor deu para eles, para a tua glória, Deus. Mas eu sei que isso traz uma alegria para a gente que não tem como contar. Usa, Deus. Quero clamar em especial pelos líderes aqui à nossa volta, pastores, líderes de ministério. Senhor, que eles sejam teus instrumentos para motivar uma santidade cada vez maior. E que a mocidade dessas duas igrejas que estão aqui seja conhecida em volta, não porque o louvor é mais legal, ou porque a galera é mais bonita, mas sim porque são jovens que vivem uma vida de santidade dentro do Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite. Tem misericórdia de nós.